Não resistais ao mal. Emmett Fox. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5. A integridade da alma é a única coisa que importa. Nosso único problema é conseguir isso. Nossa única necessidade é alcançar isso, porque, quando a temos, temos tudo. Em seus ensinamentos, Jesus tem a intenção quase exclusiva de nos demonstrar a importância de salvar a integridade da alma e o que deveremos fazer para cumprir este objetivo. Insiste que nenhum sacrifício é demasiado para garantir a integridade da alma. Tudo, mas tudo o que possa constituir obstáculo a isso, deve ser afastado, custe o que custar. A integridade da alma deve ser preservada, pois todas as outras coisas, comportamento, saúde, prosperidade e a própria vida, decorrem dela. É melhor sacrificar o olho direito, diz Cristo, ou cortar a mão direita, se necessário, a fim de garantir para a alma a luz da compreensão, que equivale à salvação. Não importa o que se interponha entre nós e o nosso contato com Deus. Seja o que for, precisamos livrar-nos dele. Pode ser um pecado, pode ser um velho ressentimento não perdoado, pode ser uma ambição desmedida pelas coisas deste mundo. Essas coisas, porém, são tão óbvias que pelo menos o transgressor se dá conta delas. São as coisas mais sutis, como o amor próprio e seu irmão, o virtuosismo, o orgulho espiritual e assim por diante, as mais difíceis de se detectar e exorcizar. Mas isso precisa ser feito. Acontece às vezes que a prática de uma determinada profissão ou a associação com determinadas pessoas represente o obstáculo a ser removido. Se assim for, não devemos hesitar em pagar o preço necessário para garantir a integridade da alma. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5. Consta que naquele tempo, a lei rabínica concedia o divórcio pelos motivos mais superficiais. Os casais, que não se davam tão bem quanto desejariam, em vez de procurarem resolver os seus problemas, corriam a pedir uma dissolução do seu casamento, para tentar a sorte com outros. Ora, sabemos que não se pode conseguir felicidade permanente desta maneira. Enquanto você estiver fugindo de um problema, continuará a encontrá-lo sob um novo disfarce, a cada curva da estrada. A solução científica é enfrentar as dificuldades por meio de tratamento espiritual, ou orações científicas. Isso se aplica a problemas referentes ao casamento, tanto ou mais do que qualquer outro tipo de problema. Quando ninguém é perfeito, e o queixoso, sem dúvida, tem seus defeitos, da mesma maneira aquele de quem se queixa, a pessoa deve se esforçar a procurar fazer do atual casamento um sucesso.
conhecendo a verdade espiritual sobre ambas as partes. Se o cônjuge ofendido conseguir enxergar resolutamente a verdade de Cristo a respeito do outro, em quase todos os casos, o resultado será uma solução feliz dos seus problemas matrimoniais. Tendo conhecido muitos casos de casamento que estavam a ponto de se dissolver e que foram salvos desta maneira, com os mais satisfatórios resultados, disse uma mulher, após meses de tratamento espiritual de seus problemas: o homem de quem eu ia me divorciar desapareceu, e o homem com quem eu me casei voltou. Somos perfeitamente felizes outra vez. Assim, como estamos sempre mudando de emprego ou de casa, sem primeiro procurarmos mudar a nossa maneira de pensar, deparamo-nos conosco mesmo repetindo as velhas condições de uma forma ligeiramente diferente, de modo que, via de regra, as pessoas que se divorciam e se casam várias vezes tendem a terminar tão insatisfeitas quanto começaram. A regra de ouro da verdade é: enfrente o seu problema, onde você estiver, e combata-o por meio da oração. Não o bastante, há um limite para o que o homem ou uma mulher podem suportar, e em casos excepcionais, não há dúvida de que o menor dos males é a dissolução do casamento. Mas isso deve ser encarado como o último recurso. Jesus evitava estipular regras muito severas para a nossa conduta, sabendo que, se os princípios estiverem certos, tais coisas ocorreriam sem falhas, e poderíamos ter a certeza de que, com o seu sentido prático e o seu senso comum em lidar com os problemas da humanidade, em qualquer caso particular, ele teria dado uma solução sábia e misericordiosa. Por exemplo, a mulher surpreendida em adultério, que deveria ter sido apedrejada até a morte pela lei de Moisés, ainda em uso naquele tempo, foi por Cristo perdoada e mandada a ir em paz, num desafio à lei escrita. De qualquer maneira, os que tenham alguma dúvida a propósito do seu comportamento em relação a essa questão, têm um remédio muito simples: procurar orientação para sua conduta. Deverão afirmar que a sabedoria divina lhes está iluminando e o entendimento e orientando suas ações nesse particular. E evitar tomar qualquer decisão definitiva, enquanto não sentirem a sua consciência perfeitamente esclarecida. A regra geral revigora para todas as circunstâncias da vida. Não se deve procurar o divórcio ou cortar a desarmonia, mas deixá-la dissolver-se através do tratamento. Foi o que fez a mulher que disse que o homem com quem ela tinha se casado voltara. E ela considera sua manifestação um exemplo perfeito. Outro sim ouvistes, que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é a procedência maligna. Mateus 5. De maneira nenhuma jureis. É um dos pontos cardeais dos ensinamentos de Jesus, e significa, em resumo, que a pessoa não deve hipotecar, adiantemente, sua conduta futura, nem prometer fazer ou deixar de fazer algo amanhã, ou no ano que vem, ou daqui a 30 anos. De nenhuma maneira devemos fixar a nossa conduta ou a nossa crença para amanhã, enquanto ainda for hoje, pois,
basta cada dia o seu mal. Ensina Cristo que devemos constantemente procurar um contato direto e inspirador com Deus, manter constantemente aberto um canal para que o Espírito Santo se manifeste por nosso intermédio. Ora, se decidirmos adiantamente o que havemos de fazer ou deixar de fazer, aquilo em que iremos acreditar ou deixar de acreditar, aquilo em que iremos pensar ou deixar de pensar, o que seremos ou deixaremos de ser amanhã, ou no ano que vem, ou pelo resto de nossas vidas, e principalmente se cristalizarmos esta determinação por um ato solene de vontade, como um juramento, nós não nos abriremos à ação do Paracleto, e ao contrário, pelo simples ato de jurar, nos esquivaremos a ela. Se quisermos receber a orientação de Deus ou a sabedoria divina, é absolutamente essencial ter a mente aberta, porque muitas vezes acontece que essa sabedoria não está de acordo com os nossos sentimentos pessoais ou opiniões atuais. Mas se tivermos feito um juramento ou uma promessa que comprometa nossa alma, não estaremos livres, a menos que o estejamos. A ação do Espírito Santo não poderá ocorrer. Na verdade, isto nada mais é do que o pecado contra o Espírito Santo, descrito na Bíblia, e que tanto terror tem causado nos corações sensíveis, a respeito do qual parece haver um mal-entendido geral. O que é pecar contra o Espírito Santo? É fazer qualquer coisa que não permita que a ação do Espírito Santo se manifeste em nossa alma. Qualquer coisa que iniba a ação sempre revigorante de Deus, que constitui a própria vida espiritual. A penalidade para este erro é a estagnação espiritual, e como único remédio em tais casos, consiste na ação direta do Espírito Santo, e como esse erro tende a evitar que tal ação se manifeste, dele resulta um círculo vicioso. Ora, é óbvio que essa condição deverá persistir enquanto perseverarmos no erro, e assim sendo, o pecado é imperdoável. O problema não deve ser resolvido enquanto a vítima não estiver preparada para modificar a sua atitude. Os sintomas dessa doença são a estagnação espiritual e total incapacidade de se manifestar, muitas vezes acompanhado de farisaísmo e orgulho espiritual. Naturalmente, Jesus não quer dizer que não nos devemos comprometer em assuntos comuns, tais como assinar um contrato de aluguel de um apartamento ou um contrato de prestação de determinados serviços, entrar numa sociedade, etc. Nem que o juramento comum, exigido em tribunal, seja inadmissível. Tais coisas são matéria de conveniência legal para a transação e o relacionamento entre os homens, e necessárias numa sociedade organizada. O Sermão da Montanha, conforme vimos, é um tratado de vida espiritual, já que a vida espiritual controla todo o resto. Quem compreender os ensinamentos espirituais de Jesus e os puser em prática, não correrá o perigo de quebrar contratos nem acordos. Será um inquilino ideal, um sócio desejável e uma testemunha fidedigna. Muitas igrejas ainda exigem que seus ministros, quando se ordenam, quase sempre quando ainda são muito jovens e mentalmente imaturos, prometam ou jurem que durante toda a sua vida continuarão a crer nas doutrinas da sua seita, e foi justamente isso o que Jesus desejou evitar. Se a pessoa ora diariamente, conforme deve, para que Deus a ilumine e guie, a única coisa certa é que ela não continue a ter as mesmas ideias, à medida que amadurecer, mas que continuamente reveja, aumente e expanda suas ideias. Como ser humano que é, morrerá diariamente para renascer maior, mais sábio e melhor no dia seguinte. Outros movimentos religiosos
exigem até que os seus membros aceitem uma espécie de livro de regras ou instruções escritas para sua orientação perpétua. Mas todas essas coisas são fatais, porque automaticamente inibem a ação do Espírito Santo. A esse respeito, algumas das igrejas mais novas e mais modernas são tão pouco espirituais quanto as mais velhas. A pessoa precisa ser sempre perfeitamente livre para conduzir os assuntos da sua alma, conforme a orientação da sabedoria divina, para orar ou não, para rezar desta ou daquela maneira e por este ou aquele motivo, para ler ou não qualquer livro, para frequentar ou não qualquer igreja ou assembleia, conforme se sentir orientado. Com base neste mesmo espírito letal, alguns professores proíbem seus discípulos de ler quaisquer livros religiosos, exceto os de sua própria seita. Isso é um crime tão grande contra a vida da alma que não há palavras para caracterizá-lo adequadamente. Em geral, a mais importante aplicação desta injunção contra o estabelecimento de regras severas e inflexões está no conteúdo de nossas orações. Muitas pessoas estabelecem regras rígidas para suas orações ou devoções, mas isso acabará, mais cedo ou mais tarde, por destruir todo o espírito da coisa. As pessoas dizem: sempre começo com um Pai Nosso, ou com um determinado salmo ou outra oração qualquer. Outras dizem: começo todos os tratamentos desta ou daquela maneira. Tudo isso é um erro. Deve-se sempre rezar conforme a ação que o Espírito Santo estiver exercendo, no momento sobre a nossa alma. É a prece espontânea, o pensamento que nos é dado no momento, que tem a força e poder. Um pensamento que nos seja dado desta maneira tem 10 vezes mais poder de se manifestar do que um selecionado por nós conscientemente. É preciso não esquecer, porém, que só devem ser evitadas as regras rígidas e severas. É sempre bom ter uma espécie de programa de oração, a que recorrer quando nada melhor se apresente e, de fato, a maioria dos principiantes precisa, durante algum tempo, deste programa. O essencial é que a pessoa possa sempre aplicá-lo no momento em que precisar, sob a orientação do Espírito Santo. As pessoas muitas vezes se acham numa situação em que as orações parecem não estar trazendo resultados. E isso, frequentemente, se deve ao fato de elas terem se fixado em formas pré-estabelecidas. Se isso acontecer, é preciso procurar mentalmente inspiração e depois utilizar o primeiro pensamento que vier à mente, ou tentar mergulhar aleatoriamente na Bíblia. Esta passagem ensina-nos também que não devemos procurar provocar acontecimentos ou condições particulares, bem como soluções especiais para os nossos problemas, o que se chama teoricamente definição. Quando você se encontrar em dificuldades, deverá rezar para conseguir harmonia e liberdade e esperar alcançá-las, mas não deverá procurar selecionar as coisas que vão acontecer ou o curso que elas vão tomar. Se pensar firmemente que vai conseguir determinada coisa, poderá, se tiver um certo tipo de mentalidade, fazer com que ela aconteça, mas este exercício de força de vontade acabará quase que certamente por lhe trazer dificuldades. Você vai conseguir o que quer e depois arrepender-se amargamente. Sim, sim e não, não representam o que na oração científica é chamado de afirmação e negação, respectivamente, a afirmação da verdade, da harmonia, da onipresença de Deus na realidade, a negação de qualquer poder no erro e nas limitações. Bom, pessoal, finalizar o trecho aqui da leitura.
Vou dar uma breve explicação aqui falando de um exemplo, né? Bom, aqui o Emmett Fox está trazendo para a gente bastante coisa legal, né? Primeiro delas é a respeito da rotina engessada. Muitos influenciadores hoje em dia estão ensinando as pessoas a terem uma rotina engessada do que elas devem fazer ao acordar, antes de dormir, etc. Como se fosse uma receita de bolo a seguir. Não é assim que funciona. Ao fazer isso, nós estamos matando a nossa individualização. Nossa alma é única, os desejos e vontades dela são únicos. Então a gente tem que saber seguir a nossa orientação interior do que a gente deve fazer de acordo com o momento, né, que a gente está. E o segundo ponto importante que eu acho que vale ressaltar e trazer um exemplo aqui de experiência pessoal de vida minha é a respeito de engessar também os resultados. Por exemplo, se você quer receber um salário maior, você pode, né, orar cientificamente para isso, né, se imaginar recebendo um salário maior ou afirmar receber um salário maior e soltar para a inteligência infinita prover isso para você da melhor forma que ela achar conveniente. Ou você pode escolher um cargo em particular da mesma empresa que você está e mentalizar aquele cargo, aquela posição naquela empresa até que aquilo aconteça, né? As duas coisas são possíveis, né? Porque você pode tanto quanto desejar e soltar o que você quer e deixar que a melhor forma se manifeste, e isso muitas vezes pode não ser no mesmo ambiente que você está, então mudanças vão acontecer para se adequar ao seu pedido de oração. Ou pode ser que você ingesse uma situação em particular que você queira que aquela aconteça. E depois pode ser que você se arrependa, porque aquele cargo não vai te fazer feliz, você vai lidar com pessoas que você não vai ser tão feliz, e etc. Eu experienciei isso na prática com relação a um relacionamento. Eu conheci uma mulher por quem eu me apaixonei e eu comecei a usar, né, da oração científica para materializar um relacionamento com ela. Então eu fiz tudo que podia ser feito, engessando que seria com ela em específico, né? Ao invés, o correto aqui, segundo Emmett Fox, seria o quê? Eu imaginar o tipo de relacionamento que eu gostaria de ter, o tipo de parceira que eu gostaria de ter e soltar para Deus prover para mim aquela pessoa da forma como eu gostaria. Ao invés disso, eu concentrei o meu poder espiritual para atrair uma pessoa em específico. O que aconteceu? Eu acabei sim realmente atraindo essa pessoa e vi a me casar com ela. Mas eu não fui feliz, pelo contrário, eu não conseguia ser feliz. Ela, tipo assim, ela era uma pessoa maravilhosa, mas muitas diferenças entre a gente, muitas coisas assim que depois, para mim, perdeu o sentido a relação. E aí aconteceu que eu tive que lidar com um problema maior, porque eu tinha uma pessoa que me amava muito, gostava muito de mim, e eu não amava ela, não gostava dela. Foi por causa do meu ego que eu peguei e criei aquele relacionamento. Então, se eu tivesse soltado para o universo que eu queria ter um casamento feliz, um relacionamento feliz, que eu amasse a minha esposa, ele ia selecionar uma pessoa que ia realmente fazer com que eu me apaixonasse por ela de verdade. Então, a inteligência infinita, ela sempre sabe como resolver melhor para a gente os nossos problemas. Mas nós também temos a opção de escolher de uma determinada maneira específica, o que acaba gerando consequências, né? As consequências podem ser que você não vai ficar feliz com a sua manifestação no final das contas, ou que você vai acabar demorando mais para alcançar o bem desejado. Por exemplo, às vezes você quer uma quantia X de dinheiro e aí você quer receber esse dinheiro de uma maneira específica e você ora cientificamente apenas para receber daquela forma. E engessa, eu vou conseguir desse jeito até tal data e etc. Tal, você engessa tudo. E aí seu livre-arbítrio vai ser respeitado, obviamente. Só que pode ser que o ponto na frequência que você está hoje, até o ponto de frequência que você quer, haja uma distância muito grande em tempo.
e você está muito desalinhado com essa frequência, então para você conseguir se alinhar com ela vai levar um tempo maior do que outras possibilidades que já estavam mais próximas de você de acontecerem, que resultariam na satisfação do mesmo desejo. Então quando você solta para o universo e deixa ele fazer da melhor maneira que ele quiser, né, para a inteligência infinita, que também é você, o seu eu superior, né, para ele resolver para você da melhor maneira que ele achar melhor, você acaba tendo o bem desejado de uma forma mais rápida. Porque às vezes a solução que você precisa está aqui, agora, do seu lado, só que você não está enxergando ela. E no momento que você faz uma oração e solta, aí você passa a enxergar e já resolve, instantaneamente. Agora, quando você quer de uma maneira engessada, pode ser que esteja prorrogando a sua bênção de chegar. Beleza, gente? Eu não vou me adentrar muito para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostou, clica no joinha aí, deixa seu like. Comenta aqui qual parte do vídeo você achou que fez mais sentido para você. E eu vou deixar aqui no final um card com a playlist do Emmett Fox. Se você quiser estudar mais sobre o Emmett Fox, clica aqui e confira que tem bastante conteúdo bacana. Um abraço, até a próxima.